Mano, pode ir, galera. Diga-me. Mano, boa noite. Boa noite. Hoje não foi uma das melhores apresentações do Cruzeiro, mas se tratando nesse tipo de competição da Copa do Brasil, o resultado pode ser considerado um ótimo resultado fora de casa. Você concorda com isso? Um bom resultado, porque o ótimo resultado seria a vitória, mas penso que não merecemos vencer, né? Foi um jogo difícil mesmo, porque era de se esperar que fosse dessa forma. O Flamengo conseguiu controlar bem o jogo, tomando a iniciativa e criar dificuldade para a gente. Até iniciamos bem, depois da metade do primeiro tempo até o final não conseguimos mais segurar a bola na frente, então você passa a ser atacado com muita frequência, erramos muito a nossa saída de bola. Algumas questões são normais, outras estivemos um pouco abaixo, mas eu acredito que tudo dentro da normalidade para esse primeiro jogo, né? Saímos atrás, tivemos força para buscar o empate. Se tivéssemos um pouquinho de força física no final com o Robinho, acho que poderíamos ter virado o jogo, né? Pelas duas chances que tivemos com contra-ataque aberto, mas o Robinho já não tinha mais condição. Mas eu penso que é normal, então saímos aqui com um bom resultado, um resultado que leva a decisão para nossa casa, que era o mínimo que viemos buscar aqui. Então, em parte, saímos satisfeitos. Agora trocamos o estádio e trocamos a cor da arquibancada, que fez muita diferença hoje e que certamente vai fazer muita diferença no Mineirão no dia 27. Mano, você falou da questão da saída de bola, que o Cruzeiro também perdeu em determinados momentos, o meio-campo. A que se deveu isso, essa situação do time não conseguir encaixar essa parte que você chamou a atenção aí agora? Em parte, a qualidade do adversário, a pressão alta, né? Você vai se desgastando fisicamente, baixa muito no terreno de jogo e passa a não encontrar tantas opções de saída. Segundo tempo, voltamos a encontrar um espaço de novo. Fizemos alguns ajustes no intervalo, depois a troca de Sobis por Raniel, que deu uma força física e uma retenção de bola na frente melhores. Então, em função desse sacrifício da equipe, dessa doação dos jogadores, conseguimos fazer o resultado. As outras questões são questões normais de jogo. Mano, aqui o técnico, o Thiago Neves, na saída de campo, disse que você pediu para que os jogadores explorassem a instabilidade do momento em que vivem os goleiros do Flamengo. Isso foi feito com êxito, pela sua experiência no futebol. Você acha que essa instabilidade dos goleiros do Flamengo pode ser decisiva para o Cruzeiro conseguir chegar ao título? Bom, essas questões pertencem ao vestiário. Eu não gosto de abordar publicamente se falo isso ou se falo aquilo. Eu acho que não é respeitoso o treinador do adversário ficar fazendo observações, né? São estratégias de jogo, são coisas importantes, todas são importantes. Provavelmente o Flamengo também tenta explorar algumas questões nossas. É isso que você estabelece num jogo como esse. Então, eu acho que tudo está dentro da normalidade. Mano, você destacou a qualidade do adversário, talvez por isso uma postura um pouco mais defensiva, mas também por estar jogando fora de casa. Para o próximo jogo você não vai poder contar com o Rafael Sobis, em compensação tem um retorno do Guerreiro, que muda muito das características desse Flamengo também. O que você pode antecipar já para esse próximo jogo, da sua estratégia contra o Flamengo? Certamente nós teremos que tomar mais iniciativa jogando na nossa casa. Nós não temos uma decisão decidida, nós temos uma decisão aberta. Nós empatamos um jogo fora de casa e precisamos vencer na nossa casa para conquistar o título. E essa questão não é só uma decisão unilateral minha. Eu vou jogar com menos posse de bola, eu vou sofrer mais. Não, eu gosto de sofrer menos. Mas o adversário teve a competência de fazer bem feito, né? E isso tudo também tem a ver, uma boa parte, com um ambiente muito favorável, né?
um dos grandes jogadores do Flamengo é o Maracanã. O Maracanã lotado, com torcida empurrando como empurrou hoje, né? Sempre foi muito difícil jogar aqui e fazer resultado também por isso, né? Então essa parte muda bastante para o jogo de volta. Mas nós não vamos sair daqui pensando que é só colocar em campo e fazer do jeito que a gente quer. O Flamengo também vai ter suas estratégias, e a decisão está em aberto. Nós vamos conscientes para casa de que precisamos fazer um jogo melhor, mas temos capacidade para fazer. Você ressaltou o apoio que o adversário teve na sua casa, uma torcida que você conhece bem. E você tem contado também com um aliado no Mineirão, que é a torcida do Cruzeiro. Ela veio aqui hoje em grande número e vai lotar esse Mineirão no dia 27. Além do comportamento do torcedor lá no jogo da volta, o que dizer do Arrascaeta, que você tem colocado nos jogos, que tem produzido? Você já estava com planos de colocá-lo antes mesmo de sofrer o gol, né, mano? E ele hoje estava iluminado, entrou muito bem. Arrascaeta é um grande jogador, assim como os outros também são. Não se ganha título nenhum no futebol brasileiro com 11 jogadores somente. Você precisa ter um grupo, o grupo que estava muito unido hoje no vestiário, que tem sido muito comprometido. Só poderemos chegar ao título com isso e com um futebol bem jogado que eles têm condição de fazer, né? Hoje o jogo, em determinado momento, para as substituições, eu tive que segurar um pouquinho, né? Tanto que vocês viram que Robinho terminou numa condição, né, de desgaste total. Fábio deu um susto na gente lá na metade do segundo tempo, e aí tinha que segurar um pouquinho mais. Mas aí entrou também um pouco do cuidado que a gente tinha que ter. O gol sofremos bem na hora que eu ia fazer a troca, né? Eu sei que os jogadores como o Thiago, que estavam com 2 cartões amarelos, jogam com um pouco de preocupação. Isso atrapalha o rendimento, sem dúvida nenhuma que atrapalha. Então, a escolha foi sobre ele para que, na função de Arrascaeta, jogando por dentro, ele pudesse colaborar com a equipe, ser tão importante como ele foi, definindo aí o resultado do jogo com um gol de empate. Mano, você disse que o grande jogador do Flamengo aqui é o Maracanã. Não. Grande jogador do Flamengo aqui é o Maracanã. Não. Não sei. Não, eu disse que um dos grandes jogadores é o Maracanã. Senão alguém vai dizer daqui a pouco Perfeito. Uma coisa diferente do que eu disse. Pergunta a você se um dos grandes jogadores seus no dia 27 é o Mineirão. Pode ser. Será. Fator local no futebol brasileiro, né, influencia bastante, como nós sabemos. E tem sido assim nos jogos decisivos, os jogos de volta que jogamos aí pela Copa do Brasil. Mas eu também sempre digo aos jogadores, se a gente quer que a arquibancada ajude, nós temos que ajudar a arquibancada. E essa é a nossa parte, nos prepararmos bem para o dia 27, fazer um grande jogo, um jogo forte, um jogo muito competitivo, para que o torcedor, sentindo essa força da equipe dentro do campo, se alie a ela e nos ajude muito de forma decisiva. Ô, mano, parabéns pela vitória. Foi Em 2000, empate, desculpa. Parabéns aí pelo empate, que é um resultado importante para o Cruzeiro, que leva para Belo Horizonte. Em 2003, nós tivemos aqui um empate também. Claro, um gol antológico aí do Alex, né? Enfim, e levou essa vantagem para Belo Horizonte. Obviamente, claro, a grandeza do Flamengo requer muito respeito. E acho que o Cruzeiro hoje ganhou no sentido de perder apenas o Rafael Sobis, tinha vários pendurados. Como trabalhar esse Cruzeiro, então, mano, com este empate aqui, para buscar lá a vitória do Penta aí, dar esse título para o Cruzeiro, que de repente aí para coroar essa sua trajetória no Cruzeiro até aqui, um dos técnicos que hoje permanece aí mais tempo num time do futebol brasileiro. O objetivo de quem chega na final é ser campeão, claro que é ser campeão, né? É o mesmo objetivo de Flamengo e Cruzeiro. A gente fez uma primeira parte. Nós passamos a semana na preparação do jogo dizendo que você não pode esperar jogar 90 minutos só, é pouco, pode não ser o suficiente mesmo o segundo jogo sendo na sua casa. Então nós fizemos a primeira parte dessa etapa, temos que fazer a segunda. Não vamos nos iludir com facilidades antes da hora, não é assim,
minhas equipes entendem isso muito bem. Eu sempre trabalho com uma conscientização grande do que é ser campeão. É um grupo muito seleto de profissionais que chegam para conquistar uma Copa do Brasil. Nós chegamos numa condição que gostaríamos de chegar. Segundo jogo na nossa casa, jogando por uma vitória. Então é isso que nós temos que fazer e vamos nos preparar para isso, mas sempre com muito respeito, porque nós sabemos que do outro lado tem um grande adversário. Mano, essas dificuldades aí que foram impostas pelo Flamengo e talvez uma dificuldade maior no último terço do campo, mas a atuação defensiva, o Cruzeiro só tomou um gol e foi de forma irregular. Por exemplo, o Fábio, o Léo, o Hudson, o Henrique, isso te deixa ainda mais contente e pensando no jogo da volta no dia 27, essa firmeza na defesa do Cruzeiro? Por incrível que pareça, né, com a ausência de um jogador extraordinário como é Paulo Guerreiro, a escolha de Rueda foi por um jogador de movimentação. Um jogador que tirou a referência, muitas vezes, dos nossos zagueiros. E isso cria uma dificuldade bastante grande de você procurar para encaixar a marcação. A gente sempre prefere, mesmo sendo um grande jogador, quem é zagueiro quer um jogador de referência para marcar. Mesmo que ele seja tão bom quanto o Paulo Guerreiro, vai mudar a forma do adversário jogar lá. E hoje os jogadores foram muito dedicados, muito concentrados. No primeiro tempo a gente teve um pouquinho de dificuldade com o Léo saindo da área pela direita 2 vezes. Isso esvaziou a área e quase tomamos um gol em função disso. Depois corrigimos e aí não desmontamos mais a linha de 4. Marcamos jogadores difíceis de serem marcados, jogadores com grandes aptidões individuais, né? Como o Vinícius Júnior que entrou, como o Berril na primeira parte, quase que toda, né, com muita velocidade, muita força, com o Diego, com o Everton do lado contrário. Então, os jogadores estão de parabéns e os méritos do Cruzeiro de sair daqui com empate passam muito pelo sistema defensivo que funcionou bem. Mano, você não vai ter o Rafael Sobis para a partida contra o Flamengo de volta no dia 27. Mas até lá você tem um campeonato brasileiro. É uma pergunta, 2 perguntas que eu vou fazer. O que você pensa do jogo contra a Chapecoense, domingo fora, na Arena Condal? O Cruzeiro tem 31 pontos, tem que somar pontos. No Brasileirão não para. E em relação ao substituto dos Sobis, você tem opções. Tem o Arrascaeta e tem o Raniel também, né? Boa noite, mano. Boa noite. A dureza de você estar no meio de uma decisão, né? Tendo que jogar paralelamente jogos importantes. É uma dureza boa, porque muita gente gostaria de estar no nosso lugar. E é o preço que nós temos que pagar quando se chega numa decisão. Então, temos que revezar alguns jogadores, aqueles que estão mais desgastados ficam por uma segunda parte no jogo em Chapecó, se colocam outros jogadores inteiros fisicamente para render bem e não deixar cair esse nível de competitividade que é necessário nos jogos desse nível. Em Belo Horizonte vai jogar Arrascaeta ou Raniel no lugar de Sobis. Continuaremos com essa pequena dúvida na posição. Mano, boa noite. Aqui, a exemplo da semifinal contra o Grêmio, o intervalo grande, são quase 3 semanas até o jogo de volta. Você vê alguma diferença no intervalo que o Cruzeiro enfrentou contra o Grêmio e agora? O time já está mais descansado, é um jogo que não precisa correr para reverter o placar. Há alguma diferença nesse resultado? Nesse intervalo, perdão? É um pouco menor, se não me engano, né? Teremos 2 semanas, então não vai deixar esfriar tanto a decisão. Eu sempre sou a favor de quarta e quarta, né? Tá tudo vivo, tá tudo inteiro, mas é assim que está determinado. Vamos nos comportar, vamos saber nos comportar, temos que saber. Acho que é normal termos alguns problemas até lá, muita coisa pode mudar dos 2 lados, né? Teremos jogos que jogaremos nesse intervalo. Vamos tentar chegar com todos os jogadores à disposição
com exceção dos SOBs e daqueles que não estão inscritos na competição. Esse é o meu objetivo de preparação para o jogo do dia 27. A equipe chegar inteira e chegar focada na decisão. Eu tenho certeza que vamos conseguir. Temos profissionais muito dedicados e comprometidos. Só temos elogios para eles. E essa é a última volta, né, de uma corrida de 52 voltas. Temos que cuidar tudo, levar na ponta do dedo para chegar bem lá e chegar com força para disputar o título com o Flamengo. Professor, boa noite. Um jogo de decisão, um jogo complicado. E gostaria de saber do professor, se você gostou desse jogo, teve cara mesmo de decisão, aquela coisa pegada mesmo. Você esperava mais desse jogo? E em relação vou falar aqui para você, em relação ao Thiago Neves, você colocou as duas mãos na cabeça quando ele sentiu. É sério, o problema dele é grave, ou depois ele voltou para o campo? Ele está sentindo, tem algum problema ou está tudo tranquilo? Não, está tudo tranquilo, é desgaste mesmo, né? O jogo foi muito intenso, eu acho que o jogo teve característica de decisão. Às vezes, em determinados momentos, você não é tão brilhante tecnicamente, mas não falta a disposição, não falta esse ingrediente de tensão que as decisões têm e que certamente vai estar presente no Mineirão no dia 27. Boa noite, Mano. Na sua coletiva de ontem, você falou que se a equipe chegasse muito tranquila para essa decisão, você daria uma sacudida neles. Foi preciso fazer isso? Abordamos o assunto, né? Porque você tem que chegar tenso numa decisão. Você não pode entrar muito mole, porque você pode ser surpreendido pelo jogo. E um jogo como esse, se você é surpreendido, daqui a pouco você não acha mais, não consegue recuperar. Então a equipe iniciou bem os dois tempos, e as dificuldades que teve foram muito mais ligadas aos méritos do Flamengo do que aquilo que não conseguimos fazer. Talvez algumas questões poderíamos melhorar, a transição nossa em determinados momentos ficou pelo caminho, né? Cometemos erros de passe, erros relativamente simples para a qualidade dos jogadores que temos, mas isso também tem a ver, em determinados momentos, com o próprio desgaste de defender, e às vezes você não conseguir sair com a mesma força para construir a jogada ofensiva. Mas no restante, saio satisfeito. Noite. Você falou com relação ao sistema defensivo do Cruzeiro. Hoje ficou assim, alguns jogadores não apareceram tanto quanto vem aparecendo ao longo dessa temporada, como o Diogo Barbosa, como o próprio Robinho, que ele abdicou de ser o homem de criação para ser o homem que ajudou o tempo inteiro o Ezequiel. Quem fez aquela leitura ali do jogo percebeu que era um Cruzeiro entregue ao jogo, independente se o jogador tivesse que fugir das suas características. Isso enche de orgulho o treinador, que quando percebe que o clube incorpora a sua filosofia de trabalho, e você, por sua parte, ali no jogo de xadrez, fez as mudanças necessárias para o Cruzeiro chegar até o empate. Me deixa muito contente mesmo. Eu sempre ouvi aí algum tipo de comentário sobre o Robinho, quando jogava em outros lugares, que Robinho não gostava de jogar por fora, porque tinha que marcar muito, né? Aqui ele tem se dedicado integralmente em jogar dessa maneira, tem se entregue para ajudar a equipe, né? Muitas vezes você tem que colocar um terceiro volante para fazer isso. Eu fico feliz de não precisar colocar um terceiro volante, porque um meia sempre é um meia, é o cara que pode, né, numa jogada genial, desembaraçar um jogo que pode estar embaraçado. Então todos eles têm se dedicado muito, Thiago também, Sobis, que não vive um momento, né, tecnicamente tão brilhante, mas se entregou para a equipe o tempo inteiro e por isso foi escolhido para iniciar o jogo, como reconhecimento de tudo aquilo que foi feito e também como exemplo para os outros entenderem que o caminho é esse mesmo. Todos têm que estar comprometidos com as ideias de jogo para uma equipe se tornar campeã. Boa noite.